Atenção para o top de 5 segundos. Firme e forte na hora do esporte. Hoje você vai saber tudo sobre o sensacional clássico de logo mais no São Januário. Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco é o primeiro jogo. É, amigo, é o primeiro jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Realmente é um jogo eletrizante. A torcida do Vasco vai comparecer em massa em São Januário, porque é um jogo em que o mandante tem que fazer um placar em casa. Você vai saber também tudo sobre os jogos da Copa do Brasil, tudo que acontece de esporte no Brasil e no mundo. Aqui, no Momento do Esporte, está começando. Cobrando tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta aqui agora nessa segunda parte do Momento do Esporte para falar de Botafogo e do Vasco, desse sensacional clássico que vai acontecer daqui a pouco pela Copa do Brasil. Quartas de final. Antes, porém, eu quero mandar o meu abraço carinhoso ao telespectador que nos acompanha sempre, que é o empresário André Lazzaroni, onde quer que ele esteja, ele viaja muito, né? Abraço para você, grande flamenguista André Lazzaroni. Já vou abrindo o programa falando da Copa do Brasil, né? Copa do Brasil que tem uma rodada muito importante já pelas quartas de final, e você já vai ver ali na telinha da Napa TV os jogos de hoje. Teremos o Atlético Mineiro enfrentando o Cruzeiro, só clássico regional, na Arena MRV às 19h30, jogão de bola, todos os ingressos vendidos. Atlético Paranaense e Corinthians, lá na Arena da Baixada, às 21h30, outro jogo sensacional. E claro, aqui no Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo, o Vasco do meu amigo o deputado o Renato Machado, que com certeza vai estar lá em São Januário, né? Às 21h30, jogão de bola. E amanhã, né? Bahia e Fluminense. Esse jogo não é no Maracanã, tá ali equivocadamente. O jogo é lá na Fonte Nova, né? O jogo da volta é que vai ser no Maracanã, vai ser Fluminense e Bahia. Esse jogo é lá na Fonte Nova. Também um jogo importantíssimo demais. Jogo programado para as 19h30 lá na Fonte Nova. Olha aqui, você que acompanha o nosso programa há muito tempo, eu vou fazer um pedido muito importante para você. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, é o canal secundário da Napa TV, dê o seu joinha, tá? Participe com a gente, pode participar através do nosso Instagram, das nossas redes sociais, e dê o seu joinha, muito importante, né? O crescimento do nosso programa. Onde vem de falarmos do Clube do Seu Coração. Sabe quem? Do Clube da Estrela Solitária, o Botafogo nisso, Botafogo do meu amigo Humberto, né? Lá em Cordeirinho, do ex-prefeito de Maricá, o Fabiano Horta, e muitos botafoguenses espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Aqui o Botafogo que vai enfrentar o Vasco hoje, em São Januário, pela Copa do Brasil, jogo programado para as 21h30, né? Um jogo importante. Botafogo que veio numa vitória espetacular de virada em cima do Juventude, que não perdia lá há muito tempo. O Botafogo virou um jogo. Mas não vou me alongar muito não, porque quem vai falar tudo de Botafogo é ele. Vem de lá, Marcos Salles. Fala, Napoleão Nascimento, tudo bem? Forte abraço para você, para Tony De Luca, para Eros Love e também para Dani Nascimento. O Botafogo no dia de ontem apresentou aí o atacante espanhol, o Cris Ramos, ele que no domingo aí diante da equipe do Juventude foi o grande destaque, entrou no segundo tempo, o Botafogo empatava em 1-1 depois de ter saído atrás, ter conseguido empate no pênalti cobrado pelo Alex Teixeira e simplesmente fez 2 gols que culminaram aí com a vitória da equipe alvinegra. Com isso ele foi apresentado no dia de ontem e hoje deve estar à disposição aí novamente do David Ancelotti para o jogo de logo mais diante do Vasco pela Copa do Brasil, jogo de ida. O jogador realmente surpreendeu e o Botafogo também anunciou a contratação de Gabriel Bahia, que veio do Volta Redonda, jogador de meio campo, vai aí compor o elenco do alvinegro. O Botafogo tem esse jogo de ida, um jogo importante em São Januário, e
A provável escalação do Botafogo deve ser a seguinte: John no gol, Vitinho, a dupla de zaga com o David e Ricardo e também o Barbosa, na lateral esquerda o Alex Telles e no meio campo o Alan, o Marlon Freitas com o Arthur e na frente o Arthur Cabral com o Montoro pelo lado esquerdo e também o Savarino. Essa é a provável escalação da equipe do Botafogo para esse primeiro jogo, o confronto pela Copa do Brasil. Napoleão. Valeu demais, muito obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Olha aqui, complementando aí tudo que o Marcos Salles falou, ele deu um amplo noticiário do Botafogo. Eu vou acrescentar o seguinte, né? Eu venho falando aqui há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, estou sendo cobrado pelo torcedor do Botafogo, que é apaixonado, que é louco. Hoje mesmo, quando eu estava saindo de casa, encontrei com o torcedor: olha, vai ser 3-1 hoje. Pô, Napoleão, você fica criticando. Não é criticando, meu irmão. Eu tenho um compromisso, eu estou nisso há mais de 40 anos. Né? Tenho um compromisso com o meu telespectador. Eu venho falando: olha, esse tal de John Textor não é botafoguense. Esse cara é empresário, ele está atolado de dívidas. Ele deve 600 milhões de euros e está deixando o Botafogo. Já vou falar aqui com exclusividade. Ele está saindo da sociedade, da SAF do Botafogo. Então, a SAF do Botafogo vai ser comandada por outros empresários. Já estou adiantando aqui para vocês, né? Esse cara, ele está devendo 600 milhões de dólares, não é 600 milhões de euros, não é brincadeira não. Bom, mas vamos falar de coisa boa, né? Em meio a tudo isso, mais um jogador de nome vai deixar o Botafogo, né? Que é nada mais nada menos do que o Savarino. O Savarino, que está sendo pretendido aí por grandes clubes, mas já está praticamente certo a venda dele por 7 milhões de euros. E ele, que renovou recentemente o contrato do Botafogo, vai deixar o Botafogo. Savarino, né? Então eu não sei onde vai. Sai jogador, entra jogador, sai jogador. É um clube comercial, pô. Não pode ser dessa forma. O torcedor começa a se acostumar com o time, daqui a pouco o jogador já é negociado, né? Como aconteceu com jogadores importantes, né? Com o Luiz Henrique, com o Igor de Jesus, com o Jair, que ele fez ponte, comprou o Jair do Santos e vendeu logo imediato. Então, ele vive disso, vive de negociação, né, com os jogadores. E está todo enrolado, o John Textor está todo enrolado. Vamos torcer para que esse time, que já está sendo bem montado pelo David Ancelotti, consiga. O time já está começando a ter a cara do treinador, né? E nesse jogo de hoje, que é um jogo muito importante, o jogo importante é o primeiro jogo, né? Tem que jogar para não perder de muito, fazer um bom resultado para decidir em casa. E eu estou levando fé ao Botafogo, é um time canseiro, né? Quebrou uma invencibilidade lá contra o Juventude e vai com tudo para cima do Vasco. O Vasco que se cuida. Daqui a pouco a gente vai falar do Vasco, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Vasco, que é o adversário do Botafogo, que vai receber o Botafogo lá em São Januário. Antes, porém, a gente vai botar o time provável do Botafogo, que não vai ser muito diferente do time que venceu o Juventude, não. Então, o John ou o Neto, né? A dúvida é essa aí, né? Os dois estão disputando aí, um joga um jogo, outro joga outro. O Vitinho, o David Ricardo, que é um zagueiraço, e o Alexander Barbosa. O Alex Telles na lateral esquerda, o Marlon Freitas, o Danilo, que entrou bem demais no jogo contra o Juventude, cracão de bola, jogador de seleção brasileira, e o Savarino, que pode ser negociado, e o Montoro. O Arthur e o Jefinho, que voltou a jogar bem. O Arthur ou o Jefinho, deve começar com o Jefinho. O Arthur Cabral ou o Cris entrou e arrebentou, fez 2 gols. E tem aí, correndo por fora, o Joaquim Corrêa. Esse é o time provável do Botafogo para enfrentar o Vasco logo mais em São Januário, às 21h30. Saímos do Botafogo, vamos agora para o adversário do Botafogo, o Vasco, que é o dono da casa. O Vasco, que vai receber o Botafogo, né? Todos os ingressos vendidos já em São Januário, vai ser uma grande festa, hoje, 21h30. Mas, mais uma vez, quem vai falar do Machão da Gama, o gigante da colina, que tem gente nova chegando, novas contratações. Daqui a pouco eu vou apresentar também o novo contratado do Vasco. Fala do Machão da Gama aí, meu querido Marcos Salles. Napoleão, somente volta agora para falar do adversário do Botafogo, o Vasco da Gama, né, que também apresentou jogadores, apresentou o André Gomes, que estreou no final de semana, inclusive deu uma assistência para o segundo gol do Vasco, o gol do Ryan, e também o Robert Renan, zagueiro, que foi contratado, já está aí até treinando. O Robert, ele não deve ser relacionado para o jogo, mas o André, ele já está liberado aí, tanto que ele jogou no final de semana, e também chegou no dia de ontem a São Januário a nova contratação do Vasco, que é o Matheus França, né, e
o Vasco deve apresentar na sexta-feira esse jogador. E isso, né, faz com que o elenco seja reforçado. Mas o Vasco, que não vive um grande momento no Campeonato Brasileiro, né, teve uma goleada, né, histórica diante do Santos. Depois disso, o time perdeu 2 partidas, 2-0 para a equipe do Juventude, jogando no Sul, e 3-2 para o Corinthians, jogando em São Januário, lotado no final de semana. E lotado vai estar novamente na noite de hoje, quando recebe aí o Botafogo, o jogo de ida pela Copa do Brasil. Todos os ingressos já foram vendidos e o técnico Fernando Diniz vive aí um dilema, né? Tá começando a ficar com a corda no pescoço. Se não conseguir essa classificação, pode ser que ele até caia. E a equipe tem aí prováveis mudanças, né? Por exemplo, o Tietchan está contundido e não vai para o jogo. Então, a possível escalação do Vasco é a seguinte: o Léo Jardim com o Paulo Henrique voltando na lateral direita no lugar do Puma Rodrigues. Se ele não tiver condição, vai permanecer o Puma Rodrigues. O Hugo Moura na zaga, ao lado do Lucas Freitas. O Lucas Piton na lateral esquerda. Aí, na volância ali, como o Tietchan está contundido, tem ali a dúvida entre o Jair, o Thiago Mendes e o Cauã Barros. Tá? Essa é a dúvida ali na volância. Para frente, o Coutinho, o Nuno Moreira, e aí no ataque também tem a dúvida ali entre o Verratti, o David ou ainda o André Gomes, tá? Com o Ryan pelo lado esquerdo, a provável escalação do Vasco. Napoleão. Obrigado, Marcos Salles, pela sua participação, trazendo as informações do Machão da Gama, o gigante da colina. Aqui, Marcos Salles já deu todos os detalhes do jogo, as contratações, mas eu, claro, vou mostrar para a galera vascaína um novo reforço. Zagueiro de qualidade, o Fernando Diniz pediu reforço, a diretoria está se esforçando em contratar reforços. Chegou aí o Robert Renan, né? Você está vendo aí já a preparação do Vasco. Você vai ver já já o Robert Renan, que é o novo contratado do Vasco, zagueiro, e com certeza vai ser titular até para poder ser liberado o Moura ali na meiuca. Acompanhe aqui a chegada desse novo reforço e depois também as considerações, a alegria dele vestir a camisa Cruz Maltina. Como eu falei, minha expectativa é enorme. Acredito que é um grande clube, essa é a história desse clube. E eu estou muito feliz, minha família também está feliz. E que seja um ano repleto de vitórias e glórias para nós. Cara, na verdade eu sempre tive vontade de jogar no Vasco, né? Minha família é toda vascaína. E desde pequeno eu sempre assistia jogos do Vasco. E eu tinha um prazer enorme de jogar aqui e fazer um grande ano. Que tudo que eu fizer, posso deixar um legado na história do Vasco, que eu posso marcar o meu nome na história aí do Vascão. Fala, torcida vascaína, cheguei e estou muito ansioso para ver essa torcida gigante de perto e para que eu possa estrear o mais rápido possível e vamos junto. Tá aí, o Robert Renan, bom zagueiro de qualidade, né? Jogando fora, fez a base do Corinthians. Eu acho que vai ajudar muito ali, vai tentar ali corrigir aqueles erros da defesa do Vasco, né? O Vasco que negociou o João Vitor, a torcida tanto pegava no pé do João Vitor, o Vasco negociou. Agora vamos ver essa nova dupla de zaga que vai ser formada aí, escalada pelo técnico Fernando Diniz, e nesse jogo importante. Eu repito, Vasco e Botafogo hoje em São Januário, 21h30, em lugar de vascaíno, é lá em São Januário. Estamos colocando o ponto final do Momento do Esporte. Olha, sexta-feira tem mais aqui, hein? Falando dos resultados dos jogos, classificados, a próxima rodada, os jogos da volta da Copa do Brasil, tudo aqui no Momento do Esporte, que sabe que aqui você não perde o lance, né? Obrigado pela audiência, a audiência não se compra, a audiência se conquista. Tchau, até sexta!